Deus! É bom estarmos na casa do Senhor. Amém? É bom abrirmos a palavra de Deus. E nesta manhã gostaria de partilhar a palavra de Deus com a igreja acerca da autoridade da palavra de Deus, a autoridade do testemunho. São coisas essenciais para a nossa vida como cristãos, nossa vida como filhos de Deus. Há coisas que nós temos que saber, coisas essenciais. Como filhos de Deus, a autoridade da palavra, a autoridade do testemunho, que foi selado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo aconteceu a partir da cruz. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, isto é, quando pregamos as boas novas, nós pregamos o poder de Deus. Amém? Então convido os irmãos a abrir o livro de Apocalipse. E nós vamos falar sobre 5 bases essenciais para a vida do cristão. E João, o apóstolo, chamado por Jesus, demonstra aqui, em algumas palavras, a evidência do amor de Deus. João experimentou a liberdade do espírito. João experimentou a cura na alma. João experimentou ser submisso no corpo. O apóstolo João foi um homem íntegro e de natureza muito delicada. E por isso deixou, com a permissão do Espírito Santo, deixou 5 livros que se encontram no Novo Testamento. O Evangelho de João, com o seu próprio nome, 3 cartas às igrejas, e o livro de Apocalipse que nós vamos ler. Apocalipse era um livro de mistérios, um livro de revelação. Por isso nós podemos chamar o livro de Apocalipse ou livro de revelação. Porque enquanto o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, com a sua intimidade com Deus constante, o Senhor revelou mistérios para os dias de hoje. Amém? Amém? Então, as obras que João escreveu revelam a intimidade com Deus. Diz que, na última ceia, João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, segundo a descrição, a mesma descrição no Novo Testamento. Foi o último a morrer. Foi uma das colunas da igreja em Jerusalém, e a vida de João era pautada pelo amor, pela intimidade, pela revelação. João recebeu a revelação de Deus. João era um homem aliançado com Deus, aliançado com Jesus. Era um homem de fé. E agora nós vamos ver o que João nos diz. Vamos, capítulo 1 do livro de Apocalipse. Amém? Amém. A palavra, ela é comprovada assim como o testemunho. Nós temos que ler, ouvir, guardar e comprovar. Apocalipse 1:1-3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou, ou
comprovou ou deu provas a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados ou abençoados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Quem é que está a ler e quem é que está a ouvir? Sejam abençoados. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sejam abençoados aqueles que ouvem e aqueles que leem. Nem todos sabem ler, mas todos sabem ouvir. Então, sejam abençoados aqueles que ouvem e que leem a palavra do testemunho. A palavra e o testemunho verdadeiro ou o testemunho genuíno faz separação. João, ele começou por ser um discípulo de João Batista e mais tarde tornou-se um discípulo de Jesus e mais tarde tornou-se um apóstolo do Senhor Jesus. E porque ele, entre muitos apóstolos, começaram a pregar o Evangelho, houve uma grande perseguição. Muitas pessoas estavam contra a pregação do Evangelho e ele foi enviado para a ilha de Patmos, preso. E ele poderia pensar, mas eu estou a cumprir o propósito de Deus. Como todos nós pensamos quando nos acontece algumas coisas. Mas eu estou a cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. João, ele é preso e ele passa o resto da sua vida na ilha de Patmos. Era genuíno que ele se pudesse sentir esquecido. Com toda a razão ele podia pensar, bom, eu agora estou aqui sozinho, não vou fazer mais nada. Mas ele sozinho, ele permaneceu na presença de Deus. Sozinho, ele permaneceu em comunhão com Deus. Preso numa ilha isolada. Ele tem comunhão com Deus. E aí não se sente desprezado, não se sente esquecido, mas sente-se um companheiro de Deus. Muitas vezes há situações pelas quais nós passamos que nós nos sentimos esquecidos, sozinhos, desprezados. Olhe os conselhos de João. Comunhão com Deus. Amém? Vamos ler o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro, onde? Na tribulação. Ele estava preso. Ele não estava em casa, no sofá, confortável a ver televisão. Ele estava preso. E ele diz, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, ele estava preso. Meus irmãos, eu quero repetir. Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, ele estava preso. Amém? Viver uma vida com Deus não é viver uma vida fácil. É viver uma vida fiel, cumprindo os propósitos de
Deus. Aquilo que eu vos quero dizer esta manhã é que o testemunho, muitas pessoas falam sobre o testemunho. A primeira ideia do testemunho é quando um atleta corre numa pista, e isto é a ideia, o conceito primário do testemunho. Quando um atleta corre numa pista, ele leva um facho na mão. E há provas que quando esse atleta chega a uma certa meta, passam esse facho para outro atleta. Quem sabe disto? A este facho que é passado de um para o outro, chama-se o testemunho. O que é que você está a passar para o outro? Nesta corrida desta vida, nesta maratona, o que é que você está a passar para o outro? Porque o testemunho, ele é sustentado, ele é suportado pela palavra de Deus. O testemunho de João, ele era sustentado pela fé que ele tinha na palavra de Deus. Ele não tinha, meus irmãos, ele não tinha congregações para congregar. Ele estava preso. Ele estava limitado. Então ele tinha que manter a sua fé, manter o seu testemunho. Manter o seu testemunho através da palavra de Deus. O que é um testemunho, afinal de contas? Um testemunho é aquilo que nós passamos para os outros, mesmo não havendo reação da parte dos outros. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos a falar de Deus às pessoas e não notamos reação absolutamente nenhuma? Que é pior do que aquelas pessoas que até reagem mal. Nós sentimos-nos mal porque algumas pessoas reagem mal, mas pior é aquelas que não reagem, que são completamente indiferentes, que muitas delas dizem: fala para aí. O testemunho é o bom cheiro de Cristo. Aconteça o que acontecer, seja em que circunstância for, manter o bom cheiro de Cristo. Quer no meio da perseguição, quer no meio das circunstâncias mais positivas. E os apóstolos, os primeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles mantiveram, sustentaram o seu testemunho até à morte. Apocalipse 6, 9, nós vamos ler. Apocalipse 6, 9. Diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que se sustentavam, suportavam, mantinham. Manter o testemunho como filhos de Deus, eu lamento dizer-vos, mas esta é a realidade. Manter o testemunho como filhos de Deus leva-nos muitas vezes à morte. Muitas vezes manter o testemunho é um preço muito caro. Tal e qual como os primeiros cristãos. A maioria deles morreram nas arenas, mas mantiveram a sua fidelidade para com Deus. Então eu quero vos dizer que a vitória, ela não é, nem sempre é
instantânea, mas ela é garantida. Amém. Glória a Deus. A vitória é pelo poder do sangue, devido à palavra do testemunho. Amém. O Senhor Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue. E diz o profeta Isaías que por causa do sangue que foi derramado, muitos foram curados, muitos foram salvos, perdoados, e muitos estão aqui a ouvir esta palavra. Amém? A vitória, ela é garantida. Enfrentando todas as coisas, a vitória é pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, e ela é mantida pela palavra do testemunho. Saltamos para Apocalipse 12, 11. Glória ao nome do Senhor. Diz que, Apocalipse 12, 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Palavra do testemunho. Meus irmãos, esta é a realidade de todas as realidades. Não basta viver de cultos. Glória a Deus. Eu vou repetir. Não basta viver de cultos. Amém. Quem vive somente de cultos, vive de balões de água. Balões de água. Sopra. Fica vivo um segundo e pronto. E depois passa toda a semana morto. Jesus não veio ensinar-nos a fazer cultos. Ouçam bem. Jesus não veio ensinar-nos a fazer cultos. Jesus veio ensinar-nos a cultuar a Deus. Amém. Eu vou repetir. Jesus não veio ensinar-nos a fazer cultos. Jesus veio nos ensinar a cultuar a Deus, a ter comunhão direta com Deus. Isto é, em todo momento, em toda a circunstância, em todo lugar, você tem acesso a Deus. Amém. E tendo acesso a Deus, esse é o poder do Evangelho, o poder do testemunho. Em qualquer lugar que você esteja, em que circunstância seja aquela que for, você mantém a sua fidelidade e a sua comunhão com Deus, mantém o seu testemunho vivo. E assim vence pela palavra do testemunho. Muitas pessoas vivem de cultos, de eventos, vão e enchem a vida de oxigênio durante 2 horas e o resto dos dias da semana. O meu desafio nesta manhã é: encontre comunhão com Deus diária. Amém. Encontre um ponto de conexão com Deus em todo o tempo, seja em que circunstância for. A Bíblia diz que, afinal de contas, vós sois templo do Espírito Santo. Amém. Amém? É o que a Bíblia diz. Então, em todo o tempo você pode dizer: olá, Espírito Santo. Olá, Deus. Estou aqui. Ajuda-me. Ajuda-me no meu trabalho. Ajuda-me nos meus relacionamentos. Ajuda-me a resolver este e aquele problema. Se a pessoa encontrar a conexão com Deus de uma forma genuína, verdadeira, a vida muda. Amém. A vida muda. A palavra do testemunho é a palavra que nos dá a vitória. Amém. O poder do sangue. O poder do sangue na cruz do Calvário. Ele é mesclado pelo poder da palavra e pelo poder do testemunho. Eu
costumo dar esta ilustração, alguns certamente já ouviram. O papagaio sabe imitar muito bem, por vezes quase na perfeição, as palavras do seu dono. Mas o papagaio não tem convicções. O papagaio não sabe o que está a dizer, solta as palavras para fora, somente porque é uma brincadeira para ele, não tem consciência de nada. Mas nós temos que ter consciência. Isto é, quando nós damos testemunho acerca de Deus, e muitas vezes não é necessário andarmos a pregar em todo o tempo. Melhor será cada um de nós viver uma vida de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e vejam a mensagem de Deus, do que passarem a vida a pregar, mas as atitudes não têm nada a ver com aquilo que estão a falar. Estão a entender? Amém. O testemunho tem poder, sim, se o testemunho for verdadeiro, se o testemunho for genuíno. Esse é o testemunho com poder, porque ele é banhado pelo sangue de Jesus. Ele tem o toque da palavra de Deus. Quando eu falo a uma pessoa na fila do autocarro acerca de Deus, eu tenho que falar com convicção. Eu tenho que falar acerca de um relacionamento pessoal. Não tenho que falar de uma religião, de uma igreja A, B ou C. Não. Eu tenho que falar de um relacionamento com Deus. Amém. Neste momento, o mundo todo está à espera de uma solução mundial. Quem já se apercebeu disso? Amém. O mundo, neste momento, neste preciso momento que eu estou a falar, o mundo está à espera de uma solução mundial. Mas o mundo não está a olhar para Deus. Amém. Está à espera que alguém se levante com uma resposta, que aponte um caminho, que aponte uma direção. Como eu vos disse há alguns dias atrás, a partir de amanhã, o mundo vai mudar. Amém. Por isso eu trouxe esta mensagem nesta manhã. Cuidado com o vosso testemunho, porque ele vai ser abalado a partir de amanhã. Todos nós vamos ser abalados a partir de amanhã. Muitos não estão a entender, mas eu quero vos dizer, preparem-se, porque o mundo vai mudar. As coisas vão mudar. E se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Jesus, somos levados pela corrente. Eu estava a dizer, semana passada, na congregação da Café da Nazaré, que a inteligência artificial, ela fez uma série de previsões. Não é que tudo que a inteligência artificial previu está na Bíblia e vai começar a acontecer. Então o que fazer? O que fazer é ficar firme na palavra, firme na nossa fé, firme nas nossas convicções. E aconteça o que acontecer, guardar a palavra do testemunho. Há autoridade divina quando nós demonstramos o amor de Deus uns para com os outros. Amém. Há autoridade. Não são só palavras poucas. Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nós ajudamos uns aos outros, de uma forma direta, de uma forma indireta, quando nós pedimos a Deus ajuda,
para os nossos irmãos. Por exemplo, nós temos muitos irmãos doentes nesta semana. Nós devemos orar por eles, devemos interceder por eles, para que Deus os possa confortar, ajudar, curar, levantar. Então, quando nós demonstramos o amor de Deus, nós estamos a demonstrar a autoridade divina. O mundo lá fora vai reconhecer que você e eu somos discípulos quando nós demonstrarmos este amor na prática. Amém. Se não houver esta demonstração entre os irmãos, é como que estamos a roubar uns aos outros. Se nós não nos amarmos uns aos outros, se nós não intercedermos uns pelos outros, se nós não ajudarmos uns aos outros, nós estamos a roubar-nos uns aos outros. E nós não estamos a mostrar ao mundo lá fora o amor de Deus. Jesus disse, quem está a acompanhar, vou ler aquilo que Jesus disse em João 13, 34 e 35. Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nesta demonstração deste amor, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Evangelho, como eu disse no início, é o poder de Deus. Mas como é que é o poder de Deus? Na demonstração desse amor de Deus. É o poder de Deus quando você vê alguém que precisa de pão e lhe dá um pão. É a demonstração do poder de Deus quando você vê que alguém precisa de dinheiro para pagar umas contas e você ajuda, vai e paga as contas. É a demonstração do poder de Deus quando você se chega à frente e toma o lugar do outro e diz: Deus está comigo e eu vou te ajudar. Amém. Amém? Isto é Evangelho. Evangelho é poder. Quando nós tocamos a vida dos outros. Evangelho é poder. Quando nós aconselhamos, damos direção uns aos outros. Evangelho é poder quando nós dizemos aquilo que Deus diz para nós dizermos. Evangelho é poder quando necessário for. Nós vamos à casa de um irmão que está doente e nos ajoelhamos ao lado dele e oramos por ele. Evangelho é o poder de Deus quando nós visitamos os doentes nos hospitais, quando nós visitamos os presos nas prisões. Este é o Evangelho de poder. Evangelho de poder é quando trazemos comida como nós temos lá ao fundo, para quem precisar pode levar. Esse é o Evangelho de poder. Evangelho de poder é avançar com aquilo que Deus nos tem dado para abençoar outros. O testemunho de poder é o Evangelho de poder. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, preparem-se para aquilo que vai acontecer nesta hora. Eu trouxe-vos alguns conselhos básicos daquilo que João nos deixou. E a base de todas as bases é olharmos para Deus. É olharmos para a palavra de Deus. É mantermos o nosso testemunho. Sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Amém. Então vamos pedir ao Senhor, vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude
ficar firmes, que nos ajude a não sermos abalados, porque o mundo vai ser abalado. E todos aqueles que não estão firmes em Deus vão ser abalados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, ajuda cada um de nós, Senhor, a permanecer fiel à Tua Palavra, fiel a Ti, Senhor. Manter o nosso testemunho como uma tocha que passa de mão em mão, partilhando o poder de Deus, o Evangelho de poder. Senhor, ajuda-nos para que possamos ficar firmes nestes dias que estão a correr. Esta é a Tua Igreja, Senhor. Tanto aqueles que estão presentes como aqueles que estão a ver. Senhor, abençoa cada um. Fortalece cada um. Firma cada um, Senhor, na Tua Palavra. Senhor, que cada um fique firme, determinado na rocha que é Jesus, na Palavra de Deus, sendo fiel e guardando o seu testemunho, no nome de Jesus.